Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Sou Diego Serrano, da BR Carbon. Saudações a todos, eu sou Bruno Mata, engenheiro ambiental da BR Carbon. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre carbono, um assunto que está muito na moda. Aí, para quem acompanhou a COP26, se falou muito sobre isso, né? Sobre mitigar as emissões de carbono, sobre aquecimento global. Então, a gente vai trocar muito essa ideia com o Bruno e com o Diego, que são da BR Carbon, uma empresa que é especializada nisso, né, sobre neutralização de carbono. Eu vou tirar várias dúvidas com eles. O Diego é engenheiro florestal, o Bruno é engenheiro ambiental. Para quem diz aí que a gente não chama engenheiro, outras pessoas que não são engenheiros ambientais, que a gente não gosta de engenheiro ambiental, não gosta de agrônomo, tá aí, ó. A gente trouxe o Bruno também aqui, né? Já participaram também outros agrônomos aqui. A gente está até comentando sobre isso, né? Que o pessoal acha que a gente não gosta da galera que não é florestal. Mas está aqui, a gente vai falar muito sobre isso, vou tirar muitas dúvidas com ele, tem muita curiosidade para saber como é que eu faço para mitigar as minhas emissões de carbono, as emissões de carbono da empresa que a gente trabalha. A gente pode propor isso na sociedade, é o nosso papel, beleza? Logo depois da vinheta. É isso aí, galera. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre carbono, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal do Florestal Brasil no YouTube e assinarem também o nosso feed aí do podcast. Se você que está ouvindo a gente no Spotify, qualquer agregador de podcast, você pode clicar aí no sininho para você receber a notificação sempre que a gente publicar um episódio novo, e no YouTube também se inscrever lá e também ativar o sininho. Então comenta também quais temas vocês querem que a gente traga aqui para o Florescast, que convidados vocês querem que a gente traga, vocês podem propor essas sugestões. Agora o Spotify está lançando vários recursos, né, de interação para podcast, então convido vocês a olharem aí, não sei se vocês estão ouvindo isso no futuro, mas o podcast agora tem recurso de pergunta, de votação, de comentário, e você pode fazer isso lá pelo Spotify, então a gente sempre recomenda vocês ouvirem pelo Spotify. E quem gosta desse projeto que a gente faz aqui no Florestal Brasil, vocês também podem contribuir mandando um Pix para o nosso chapeuzinho de colaborações. É só mandar um Pix para chapéu@florestalbrasil.com, beleza? Então vamos trocar essa ideia agora aqui, sem mais delongas. Diego e Bruno, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês na BR Carbon, uma empresa bem diferente. Eu olhei o site, vou deixar o link do site da BR Carbon para a galera dar uma navegada. E lá fala muito sobre mitigação de carbono, né? Empresas que querem reduzir, ou melhor, não reduzir, né? Mas as empresas que eventualmente produzem, emitem, né, o carbono para a atmosfera. Como é que é? E vocês trabalham justamente nisso, né? Ajudando essas empresas a mitigar, a compensar aquelas emissões que eles fazem. Queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, né, da formação de vocês, e como é que funciona o trabalho de vocês na BR Carbon. Começar com o nosso jargão, né, que tem no site. Nós somos uma Climate Tech, né, brasileira, genuinamente brasileira, né, uma Climate Tech que traz aí tecnologia, soluções climáticas naturais, né, ou soluções baseadas na natureza, né, que de forma ampla você pode entender isso basicamente como projetos de reflorestamento e projetos de redução de emissão, de redução de desmatamento, né? Então, tudo relacionado à questão das emissões de gás de efeito estufa e de carbono, né? Somos um grupo, né? A empresa em si, somos 6 sócios, né? Somos técnicos que já trabalham nessa área há mais de 15 anos, né? Entre 10 e 15 anos, assim, uma equipe que tem uma bagagem aí no desenvolvimento desses projetos, né? A gente já auditou muito desses projetos, então tem essas duas esferas principais, né? E lembrando que quando a gente fala de mitigação, são projetos, via de regra, são projetos de mitigação dos efeitos de mudança climática, que significa reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e sequestrar, remover eles da atmosfera através de atividades de restauração, né? De ecossistemas, floresta. Porém, essas iniciativas, né, como elas são chamadas soluções climáticas naturais ou soluções baseadas na natureza, ela traz dentro do seu pacote, além das questões climáticas de mitigação, outros componentes que são importantes também nessa questão aí do enfrentamento, não só da mitigação, mas da adaptação às mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala que você refloresta um ecossistema, uma região, você torna aquele ecossistema e as comunidades que ali vivem tudo mais resiliente aos extremos climáticos, né? Que é o que a gente já está vivendo, uma tendência de se agravar aí. Então, são projetos que têm essa característica de atacar duas frentes, que é a mitigação, né? Reduzir os efeitos e também fortalecer a adaptação. E qual seria a principal diferença, assim, entre mitigar
E outra palavra que você falou, fortalecer, né? Adaptar, né? Adaptar. Porque as mudanças climáticas, elas estão aí, você precisa atacar elas, né? No agravamento delas, e também criar mecanismos de adaptar, né? De tornar os ecossistemas, os ambientes mais resilientes, e as populações também, né? Então, ambientes florestais, você pensa aí na questão da vazão de rios, questão hídrica, né? Está diretamente associada com floresta. Então, o clima tem essa relação direta com água. A água tem relação direta com tudo, né? Com produção de alimentos, com energia elétrica, com abastecimento urbano, incêndios florestais. Então, todos esses componentes aí que entram junto nesses projetos, né? São projetos de uso do solo. Em última instância, a gente está falando aí de estratégias de combate à mudança climática, mitigação, adaptação, usando aí o uso do solo, né? Principalmente florestas, né? Conservação, recomposição, né? Restauração. Seria uma atitude mais reativa, né? De eu compensar alguma coisa que já foi feita, e a outra seria mais ativa. Eu partir na parte da prevenção, por exemplo, e a outra seria mais uma questão mais reativa de eu resolver um problema que já existe. Seria mais ou menos isso ou não? Eu acho que um ponto importante da adaptação, Lucas, é que as mudanças climáticas já são uma verdade, né? Um fato consumado, e a tendência do aquecimento global é a gente já ultrapassar aquele 1,5 graus que foi pactuado no Acordo de Paris. Muitos estudos indicam que esse 1,5 graus já ficou para trás, então é muito nesse sentido. O aquecimento global é uma realidade, vai acontecer, provavelmente a gente vai chegar em algum valor entre 1,5 graus e 2 graus. Tomara que a gente não chegue em 2 graus, porque os principais modelos de previsão climática, né, eles não conseguem prever se houver o aquecimento além desses 2 graus Celsius, né? Aqui no Reino Unido, um relatório sobre o clima, divulgado nesta quinta-feira, diz que temperaturas de até 40 graus têm chance de virar rotina. Basta que o aquecimento global eleve a temperatura média do planeta em 0,3 grau nos próximos tempos, o que pode acontecer mais rápido que o previsto. As consequências do aquecimento global são alertadas há muito tempo pela comunidade científica. Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu metas para a redução dos gases poluentes, mas nem todos os governos conseguiram, de fato, diminuir a poluição. Então, assim, a adaptação seria isso. A gente já se adaptar às condições climáticas que vão estar mudando, né, em função desse aumento da temperatura global. E na prática, assim, o que as pessoas e as empresas podem fazer para reduzir ou para compensar aquilo que elas emitem? Dá realmente, assim, uma indústria, vamos botar... o que seria hoje uma indústria, assim, que mais emite carbono na experiência de vocês aí, que a gente pode colocar como um exemplo, assim? Eu gosto de apontar, assim, que a questão das mudanças climáticas deve ser um esforço conjunto de toda a sociedade, né? Uhum. Não basta um único setor, né, entrar num processo de descarbonização do seu processo. Sim. Ou estabelecer uma trajetória para ir para uma economia de baixo carbono, se não houver esse esforço de uma maneira coletiva, né? No Brasil, hoje, o principal setor, né, que é o responsável pela maior quantidade de emissão de gases de efeito estufa, é o setor florestal, né? Vamos dizer, aquele grande setor que em termos é o termo do IPCC que diz é o setor AFOLU, em que ele abrange todas as atividades relacionadas ao uso da terra, desde a agropecuária, atividades florestais, recomposição e conservação. Então, o esforço deve ser coletivo, né? O setor também energético tem que iniciar esse processo, né, de transição para uma economia de baixo carbono. O setor de combustíveis, né, que ele acaba sendo um grande vilão também na emissão de gases de efeito estufa em função da queima de combustíveis fósseis. Enfim, é uma série de esforços e é um processo, né, um processo que é importante iniciar, né, você estabelecer as suas metas de uma maneira clara para você conseguir realmente estabelecer um plano de trabalho, né, para você efetivamente conseguir atingir o objetivo. Por exemplo, o Brasil estabeleceu a meta para 2050 zerar a emissão de gás de efeito estufa, né? É uma meta assim, bem audaciosa, né? Se a gente colocar para os próximos 29 anos, mas muito necessária. No entanto, assim, a gente precisa de um esforço coletivo e muita vontade do poder público para iniciar esse processo, né? E quais seriam os principais passos assim, que a gente tem
que começar a fazer, o que já está se fazendo para chegar nisso, ou é só uma bravata, assim, não, vamos fazer, e ninguém parou ainda para realmente bolar um plano, ou vocês acham que já existe um plano, assim, eu digo a nível governamental, né, porque eu sei que a empresa de vocês, por exemplo, já faz isso, né, para quem quer fazer já faz, mas está sendo feito alguma coisa de fato para chegar nesse nível de zerar as emissões? Você tem aí, a gente acabou de sair agora da COP26, né, que se juntaram todos os países justamente para traçar essas estratégias, né, como cada um vai agir. É um acordo de metas voluntários, cada país assume metas com base no que acha que tem perna, né, e isso é uma coisa progressiva, né, e tem características diferentes, né, então o Brasil tem uma característica muito marcante, como o Bruno colocou. O nosso setor, digamos, vilão é de uso do solo, né? A grande parte, mais da metade, quase 70% das nossas emissões vem do uso do solo, ou seja, queimadas, conversão de floresta, pecuária, agricultura, enfim, né? Conversão de áreas naturais. Nossa matriz energética ainda não é tão suja, né? Ela está se sujando, mas ela vem aí de um histórico assim, de hidrelétrica, não tem tanta emissão. Outros países é bem ao contrário, o setor de transporte é muito intenso em termos de emissões, geração de energia. Então, só para responder um pouco a tua pergunta anterior, né, deixar todo mundo nivelado, os grandes setores emissores, que a gente chama os carbo-intensivos, né, são setor, não dá nem para chamar de vilão, porque em alguns todo mundo depende deles em alguma proporção. Então, é o setor de geração de energia elétrica, a termoelétrica. Então, a Europa inteira se abastece desse sistema, muito termoelétrica dos Estados Unidos, China, então está todo mundo emaranhado nessa estrutura, né, de geração. Transporte é um outro setor, né, muito, muito carbono intensivo, siderurgia, petroquímica, isso para dizer alguns, né. No Brasil a gente tem setores todos, né, temos, enfim, termoelétrica também, emitimos, porém, como eu disse, nosso recorte é mais uso do solo, que é onde estão os maiores desafios e maiores oportunidades para o Brasil, né? Outros países têm outros desafios, outras oportunidades. Agora a gente saiu da COP, né? Uma série de acordos, mas eu vi recentemente, está saindo muito material agora que está fechando, né? O fechamento da COP aconteceu recente, então estão compilando todos esses produtos. A gente pode depois fazer um briefing rapidinho, assim, uns bullets, algumas pílulas. Sim, da COP, né? Inclusive, no Florestal Brasil, a gente está publicando ainda muitas coisas. Durante a COP, nós fizemos uma cobertura bem legal sobre a COP26 no Florestal Brasil, publicando sempre as notícias, né? Sempre que saía. E ainda estamos fazendo ainda, né? Várias reflexões, né? Sobre as coisas que saíram, como o Diego está falando. Então, se você está vendo aí no futuro, de repente já na próxima COP, dá uma olhada no que a gente postou aí no Florestal Brasil, joga na busca lá do site, que você vai ver várias coisas sobre isso que a gente está falando, né, do que foi proposto na COP26. Aí só para fechar, né, pegando também esses outros ganchos que o Bruno já levantou, vi recente agora que atualmente com os compromissos assumidos voluntariamente pelos países, nós estaríamos aí caminhando para algo em torno de aquecimento de 2,5 graus, talvez até 3 graus e alguma coisa para o final do século, que é realmente algo inadmissível, né? Todo mundo tem consciência disso. Assustador. Então, porque realmente passou de 2 graus, o que a ciência diz? A gente entra num território desconhecido, que a gente vai afetar processos geoatmosféricos, de relação de emissão, enfim, temos estoques de metano, não quero entrar muito na questão técnica, né? Por exemplo, temos estoques de metano muito grandes na região da Sibéria, a Amazônia é um pool de carbono, é um estoque de carbono enorme. Então, se você começa, quando você passa do que seria esses 2 graus, né, esse número mágico, assim, que a gente considera como o limite da segurança mesmo climática do planeta, você pode desencadear processos geológicos que a gente já não teria controle, então processos de retroalimentação que se agravariam e se retroalimentariam. Então, você começa a ter muita emissão de estoques de metano que a gente tem na Sibéria, coisas bem... que daí os modelos sequer conseguem prever o que pode acontecer, né? Mas quando a gente fala de mudança climática, a gente fala de processos de inércia climática, que são mudanças, não é que uma coisa que a gente consegue converter depois. Então a gente vai até 2100, vacilando depois de 2100 a 2200, a gente conserta. Se a gente passa de 2 graus, a gente não consiga consertar, e daí a gente entra num processo, uma inércia climática que pode levar até 6 graus de aquecimento, e daí a gente muda completamente o planeta, como há muitos milhões de anos não tinha. Então aí muda tudo, né? Muda toda a dinâmica da economia e biodiversidade. É curioso porque, assim, a gente vê na internet, a internet é um berço
disso, né? De desinformação. Assim como a gente tenta trazer informação, mas às vezes a gente se depara com cada coisa, a pessoa falando assim, mas 2 graus, pô. Aí ontem tava 26, hoje tá 28 graus aqui e eu não morri, sabe? Então a pessoa, às vezes, joga essa tese, né? Mas é justamente, e vai muito do que você está falando, que é igual, eu comparo quando a gente coloca a água no fogo, né, para esquentar, vou fazer ali um café e eu ponho para esquentar uma água. E aí, de repente, a água está naquela temperatura e do nada ela ferve, né? Porque justamente ela vai numa crescente e do nada muda e chega num ponto que você não volta mais, né? Ela já vai, daí vai começar a evaporar, enfim, a água todo mundo sabe o que acontece. Então, mais ou menos você falou, essa inércia, né? De você beleza, chegou em 2 graus, mas daí a gente não freia mais, né? Vai de um jeito, vai para extinção. Uma analogia muito boa para o pessoal entender, todo mundo assistiu Titanic, né? Então você vê um iceberg na frente, só que o Titanic ele tem uma massa muito de ferro andando a uma velocidade, então tem muita energia naquilo. Se você quer desviar daquele iceberg, não adianta você em cima da hora virar, ele vai demorar para virar. Então, para você desviar do iceberg, você tem que começar a virar muito antes. Então, é a tal daquela curva de descarbonização, a gente tem que flexionar. Atualmente, a gente vai bater. Vai bater! Com o que saiu da COP agora, nesse momento, a gente vai bater. Mas a gente tem aí 10 anos. Realmente, a próxima década ela é muito crucial. A gente está bem nesse momento de inflexionar ou numa curva conseguir desviar desse cenário que seria o mais acima de 2 graus, né? Então a gente tem que manter realmente aquela meta entre 1,5 e 2, porque o 1,5 já perdemos, já não tem mais, não conseguimos mais. Então manter abaixo de 2. A gente não consegue voltar, não dá para voltar. Não, vai ser muito difícil. Um comentário que eu escutei aí de um jornalista que saiu da COP que eu achei bem interessante, né? Que é uma boa analogia para nessa situação que a gente está vivendo. Basicamente assim, você descobre que está com câncer do pulmão, mas resolve parar só em 2050 de fumar cigarro. Você pode pegar câncer de pele, cara, passa protetor solar. Essa sua boca, cara, você fuma, meu irmão, quem é você? Eu acho que isso retrata bem, assim, a realidade, né? O planeta está realmente em perigo, o aquecimento global é um fato, mas a gente está empurrando esse abacaxi com a barriga aí novamente, aí só para 2050, para realmente parar de emitir carbono, né? Então assim, é um processo que tem que iniciar, né? É urgente, né? O envolvimento de todos e desde a gente, nossa casa, né? Diminuir, às vezes, a questão do impacto ali do nosso dia a dia, né? Que isso já vai estar gerando carbono, emissão de carbono, até o envolvimento corporativo, o envolvimento do terceiro setor, o envolvimento público, né? Eu considero que no Brasil, assim, né, a gente teve um primeiro momento, né, o poder público puxando muito essa agenda, depois a gente passou num período de transição que o terceiro setor acabou sendo muito atuante nesse processo, e infelizmente hoje a gente está com um vácuo, né, uma lacuna, né? Então o setor empresarial ele tem que desenvolver esse papel, né, Lucas, cada vez mais. A agenda do ESG, né, está cada vez mais em voga, e o tema, né, de mudanças climáticas acaba sendo transversal a isso tudo, né? As empresas têm que realmente aí ter essa responsabilidade climática e em busca de um produto de baixo carbono, né? Basicamente isso. Então, não dá mais para a gente empurrar esse abacaxi com a barriga. Eu jogo um joguinho no celular, Airline Manager 4, né? É um jogo onde você controla uma companhia aérea. Tu cria tua companhia aérea lá, coloca o nome, você compra os seus aviões, decide o preço da passagem, tudo mais. Controla a companhia aérea. Uma das coisas que você tem que comprar são cotas de CO2, certo? Então lá onde compro combustível, eu também compro cota de CO2, que eu tenho que comprar lá, então tem que ter dinheiro para isso. Se eu não tiver cota de CO2, a reputação da minha companhia aérea, ela cai. E no joguinho lá, aparece assim, são 5 estrelas e aparece assim, amiga do meio ambiente, se eu tiver com 5 estrelas ou próximo disso, e inimiga do meio ambiente se eu tiver com pouco. Então tem sempre que estar reservando um dinheiro ali no joguinho para estar comprando essa cota de CO2, né? E é porque os aviões, eles emitem muito, né, muitos gases poluentes para a atmosfera, né? Quem acompanha aí, quem conhece um pouquinho sabe que os aviões hoje, muitos aviões são até proibidos, né, de voar, eles já teriam condições de voar, mas são proibidos, são aviões que vão para empresas de frete, né, que trabalham com
com frete, porque já não pode mais transportar passageiro, não pode mais voar todo dia, por exemplo. Então, a briga hoje das companhias aéreas, das indústrias, né, que produzem aí as grandes, a Boeing, a Airbus e tal, são reduzir as emissões. Aqui a gente tem a exaustão, né? Por essa parte aqui saem os gases quentes do motor, tá bem quente, inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As empresas, como as empresas podem trabalhar nisso, né, dessas emissões? Isso realmente existe, isso que eu falei da empresa compensar, comprar essas cotas? Como é que funciona nesse mercado as empresas que inevitavelmente poluem? Uma companhia aérea lá voa avião, por mais que os aviões estejam se modernizando, vai continuar poluindo, né? Até fabricarem outro tipo de motor. Então, como é que as empresas podem reduzir essas emissões ou compensar de alguma forma? Não só dá, como é o que está acontecendo hoje, viu, Lucas? A gente tem todo esse, como eu disse, o problema complexo, ele tem soluções também multivariadas e também complexas. Dentre essas soluções, né, uma é o tal do mercado de carbono, né, em que, como você bem colocou, uma empresa, ela, ou porque ela é obrigada, porque aí quando a gente fala de mercado, a gente tem que entender, tem dois mercados, o mercado doméstico dos países e o mercado global, que tem essa transação de carbono. E por que existe esse mercado, né? Porque ele ajuda a catalisar processos, né? Mudar processos. Então, você é uma empresa que emite carbono, você tem uma regulamentação interna, alguns países já estão mais avançados, outros menos. Algumas empresas são mais de vanguarda e se antecipam a tendências que elas veem que são inevitáveis. Então, elas fazem o inventário, ver quanto que elas emitem, tentam reduzir os seus processos, melhorar a eficiência, e o que elas não conseguem, elas compram, né? Aí é uma questão, uma econometria de, às vezes, você consegue reduzir os seus processos até um custo, depois disso ele fica proibitivo, fica mais interessante você ir no mercado, e daí você tem, inclusive, do ponto de vista de empresa e de imagem, a questão de poder se neutralizar com projetos que têm co-benefícios, né? Como eu falei, que são os projetos florestais, eles têm essa característica, né? Porque eles têm co-benefício. Então, se você refloresta uma área, você não só está sequestrando gás de efeito estufa, né, o carbono, mas também está melhorando mananciais de água, melhorando a conectividade de fragmentos, e comunidades que, enfim, né, é a mesma coisa para conservação, né? Se deixa de desmatar um lugar, aquele rio vai ser mais conservado, aquela comunidade vai ter. E onde compra? Como é que a empresa adquire isso? Porque lá no meu joguinho lá que eu falei, eu vou lá e compro, né? Mas ele não é tão realista a ponto de eu saber de onde está vindo, né? Só ponho lá e compro lá do dinheirinho do jogo. Mas uma empresa de verdade, assim, como é que ela faz? Ela tem que procurar uma empresa como vocês, assim, para dizer, quero investir numa área de floresta, ele propriamente tem que ir lá e plantar, ou ele vai numa área que já está plantada? Como é que funciona esse mercado e aonde é que compra, assim? É um mercado tipo ações, assim, que está disponível, tem uma plataforma onde a pessoa faz essa transação? Como é que funciona assim na prática? Hoje, Lucas, o principal mercado, né, o mais ativo é o mercado voluntário hoje, né, em que basicamente as empresas elas agem por motivação interna mesmo, por questões de atendimento a normas ambientais, de modo a realmente, né, você agregar valor no seu produto e você ter um produto sustentável, né, ambientalmente correto, é um produto de baixo carbono. Uma das grandes questões acho da COP26, que eu acho que vale a pena retomar esse assunto, foi a regulamentação do mercado de carbono, né? Que seria o mercado oficial, né? Então, eu acho que o principal assim, resultado, né, dessa COP foi apontar as principais regras, né, de como é que vai funcionar esse processo, de como que países vão poder comercializar carbono, de como que vai ser toda a questão da contabilização, né, realmente desses benefícios climáticos. Porque isso é extremamente importante, você ter uma rastreabilidade, né, vamos se dizer, desses certificados, né, dessas reduções de emissão, em função de você evitar dupla contagem, né, de modo que, de repente, o mesmo crédito de carbono está sendo utilizado para compensar a meta de redução do Brasil e, eventualmente, de um outro país que a empresa de fora veio e comprou um crédito de um projeto aqui sendo implementado aqui no Brasil.
Então, acho que assim, existem já meios, né? O mercado voluntário ele já está demonstrando assim, alguns mecanismos muito interessantes, né? Tem alguns sistemas de registro, né, dos projetos que geram reduções de emissão certificados, né? Então, seriam unidades já transacionáveis, essas unidades transacionáveis que já estão alimentando um mercado que está em pleno crescimento, né, plena evolução. Hoje, eu e o Diego, assim, a gente tem acompanhado assim, a tendência assim, do mercado, realmente falta créditos assim, de carbono. Então, assim, o mercado está muito aquecido, as empresas estão demandando muito mais projetos, muito mais créditos, do que realmente assim, o Brasil hoje, né, ou o setor florestal consegue oferecer. Então, assim, tem alguns já mecanismos, né, de modo que você consiga garantir uma melhor eficiência, uma melhor eficácia, essa rastreabilidade e a transparência, né, desse processo, né? Então, o caminho já está sendo apontado, o Acordo de Paris mostrou esse caminho, agora a COP26 veio trazer regras mais claras, né, de como que vai ser esse processo. Então, o Brasil hoje ele tem um papel assim muito grande, né? Ele sempre desempenhou, né, um papel assim bem como protagonista, né, na agenda climática mundial. Hoje, infelizmente, né, a nossa política ambiental ela está deixando muito a desejar, né? Sem querer entrar muito nesse mérito agora, porque essa aí eu acho que é uma discussão para vários podcasts, né? Esse declínio. Mas o Brasil ainda tem essa oportunidade ímpar, né, de assumir um papel de protagonista, né? A gente tem um potencial, né, do setor florestal, principalmente, de gerar um excedente, né, de créditos, né? É possível a gente compensar as nossas metas, compensar as nossas emissões e com esse excedente comercializar e conseguir captar recurso, né, de outros países, enfim, para investir no desenvolvimento florestal, numa economia, né, florestal, uma economia que realmente você tem uma diversidade de produtos vindo da floresta, né, para você mostrar no final do dia que a floresta vai valer muito mais em pé do que derrubada, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E o carbono pode vir a ser esse instrumento, né, essa mola propulsora aí para a gente fazer essa transição aí e realmente fortalecer essa economia florestal e o potencial que o Brasil tem para isso, né? Cara, que legal, né? Realmente o Brasil, tanto por possuir ainda muitas áreas de floresta, como pelo tamanho propriamente do país, porque tem países que, enfim, podem até conservar ainda suas áreas, né, de floresta, como a gente tem ainda na América Latina falando. A gente tem o Peru, tem a Bolívia, né, que tem áreas grandes de floresta, porém a extensão territorial do país limita esse potencial. E o Brasil tem os dois, ainda tem uma área boa de floresta ainda que a gente pode trabalhar nisso, e também é muito grande, né? Então tem tanto potencial para reflorestar, para plantar, né, em áreas onde não tem mais floresta, como para manter o que tem e comercializar isso aí. Realmente é muito interessante, né? Falando um pouco da questão da pessoa física, existem também algumas plataformas na internet, eu já vi, eventualmente, que a gente pode calcular ali a nossa própria emissão, né, com base no nosso consumo. Então tem alguns sites ali que você coloca o seu carro, se o seu carro é gasolina, se é etanol, ou você coloca quantas geladeiras você tem em casa, quantos computadores, televisão, não sei o que, sei lá, e ele diz o quanto você emite por ano aí. Também dá para a pessoa pensar assim, vou fazer minha parte, quero compensar de alguma forma. O que as pessoas, como cada um, pessoal que está ouvindo a gente aqui, o que a gente pode fazer individualmente para contribuir também com isso aí? Esse exemplo que tu colocou, Lucas, ele seria aquele mercado de carbono do varejo, né? Então, uma pessoa faz um inventário próprio, naquelas ferramentas que tem alguns sites que te oferecem, você entra ali com suas viagens anuais, seu consumo de carro, enfim, alguns dados, consumo de energia elétrica, resíduos orgânicos, né, que tem. Basicamente, esses três são os principais escopos de emissão. E calcula quanto que você emite no ano, né? Uma pessoa aí vai dar em torno de o quê? 1 tonelada, 2, 3, um pouquinho. E você vai lá, coloca seu cartão de crédito, compra de um projeto que gerou esses créditos e você está se neutralizando. Isso é possível. Um outro caminho, né, pensando a pessoa física, como se engajar nessa questão desse desafio das mudanças climáticas, é o consumo consciente, isso é fundamental. Então, mais do que você fazer um calculador e gastar
comprar assim, 3 toneladas, que é o que você emite, tá muito atento com o consumo, né? Então, começar a atentar mais para as fontes, principalmente se você é um grande consumidor. Aí você pode ter uma empresa que tem fornecedores, então tem formas, né? Se apropriar um pouco dessa discussão. O Bruno colocou bem ali, ela atravessa todas as agendas cada vez mais, né? Então, quando a gente fala de mudança climática, que está diretamente associada com emissão de carbono, com hábitos, né, de consumo, de padrões de vida e emissão, isso está associado com tudo, né? Clima está associado com água está associado com tudo, com produção de alimentos, com crise de refugiados, com conflitos. Então, ela realmente atravessa todas as agendas. E do ponto de vista econômico, né? É uma indústria, se faltou água, vai ter problema, faltou água, vai faltar energia. Se quebrou a nossa alavanca e o nosso motor da economia, boa parte é o agro também pode sofrer muito, né? Então, aí tem aquelas questões. Então, o que tem a ver a mudança climática com desmatamento, com o PIB da balança? Pô, você desmata na Amazônia, a gente já tem alguma coisa, né? Começa a tatear o que é a ciência climática, ela é super abstrata, mas você já sabe que muito da umidade que irriga ali, aquele norte da Argentina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, vem da Amazônia, né? Então, se você desmata, e a Amazônia também tem esse limite do equilíbrio, que nem o clima tem os 2 graus, que ele pode desandar, né? O caldo entorna, a Amazônia tem esse limite, dizem que é em torno de 20%. Entre 20% e 25%, se você desmata, você passou o desmatamento da Amazônia superior a 20%, 25%, hoje está em torno de 15%, 20%, a Amazônia entra num processo de savanização. E daí a gente já não consegue segurar esse processo. Ele se soma à mudança climática, né, de aumentos extremos, fogo, seca, e ela passa a ser um emissor de carbono e vai parar não só vai emitir mais carbono, como vai parar de levar boa parte da chuva, em torno de 50%. Esses são números mágicos, assim, contas de padaria, mas é mais ou menos em torno disso, da umidade que chove no estado de São Paulo, vem da Amazônia, né? Então, se essa floresta colapsa, a gente colapsa toda a agricultura do Mato Grosso do Sul, do São Paraguai, do São Paulo, Santa Catarina, então, para ter uma ideia, e os reservatórios de hidrelétricas. Então, é bastante coisa que a gente está falando. Então, realmente, eu imagino que todo mundo tem que uma ecoalfabetização que a gente fala, né? A gente precisa realmente se apropriar dessas questões, né? Porque elas vão atravessar a nossa vida, dos nossos filhos, e do nosso trabalho, né? Das economias. Né? Tem um estudo muito legal do Carlos Nobre, né? Que é sobre os rios voadores, né? Que ele aponta exatamente isso que o Diego comentou, né? A importância da Amazônia, né, para a geração de umidade, né, para toda a América Latina e principalmente para o setor agropecuário, né? Sem ela, vai gerar um impacto, vai gerar um efeito em cadeia, né, que as consequências aí são difíceis de serem dimensionadas, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um dos principais desafios, né? Como calcular isso, como dimensionar isso. São números muito superlativos e que estão cheios de variáveis. É muito difícil realmente a gente dimensionar isso. Não é como, por exemplo, o nosso consumo de energia elétrica, você põe um reloginho ali e que você ligou uma lâmpada, ele consome. A água também, a mesma coisa. Estou passando água no cano, ele vai girando aquilo ali e vai contabilizando. Essa questão do consumo de carbono é um negócio muito geral, está atrelado a muitas coisas, né? Até algumas semanas atrás eu li um artigo falando sobre os benefícios, por exemplo, da construção em madeira, que é uma coisa que o Brasil tem tentado, né, incentivar com aquelas casas pré-moldadas e tudo. A indústria está tentando levantar essa bola aí com congressos, enfim, divulgando isso. E uma das coisas que eu lia lá das vantagens, você tem vantagem econômica, controle térmico, não sei o que lá, aí lá falava justamente sobre isso, sequestro de carbono. Que se você fazendo uma casa de madeira, você está sequestrando carbono, porque aquela madeira ali vai ficar aprisionando carbono enquanto você tiver aquela casa, aquele carbono está lá. Eu falei, ó, que interessante, né? Então, eles estão levando isso também até para a construção civil e colocando isso como um plus. Então, o cara coloca a questão do sequestro de carbono no mesmo rol de benefícios da questão estética da casa, por exemplo. Então, me chamou a atenção, eu falei, olha que legal, né? A questão da arquitetura trazendo essa discussão, né, para uma outra questão e trazendo, porque a pessoa que vai ler aquele folder, aquele material ali, talvez nunca tenha parado na cabeça dela para pensar isso.
né? Falou, olha só, realmente, né? Eu construindo uma casa pré-moldada de madeira, eu estou contribuindo dessa forma. Então, eu queria agora que a gente falasse um pouquinho, estou aqui com o engenheiro florestal, engenheiro ambiental, a galera que está assistindo a gente, tem muito estudante que acompanha o Florestal Brasil. Quem quiser, por exemplo, só fala assim, poxa, gostei disso, quero trabalhar com isso, quero trabalhar na BR Carbon. Eu vou falar rapidamente, Lucas, como eu entrei, né? Então, legal, eu acho que é interessante porque hoje em dia também eu acho que é um aspecto bem importante, né? Inclusive, a gente considera bastante na contratação de novos profissionais, é o conhecimento em sistema de informação geográfica, né? É aquele tal, a sigla SIG, né? Em que você trabalha com geoprocessamento de uma maneira mais ampla e com sensoriamento remoto. O famoso ArcGIS, QGIS. Exatamente. Tem uma série de softwares, né, que a gente utiliza e, basicamente, ele é imprescindível para todos os projetos de carbono florestal, né? Você vai ter que fazer uma análise de uso atual da terra, de uso passado da terra, você vai ter que quantificar áreas, você vai ter que gerar mapas, você vai ter que cruzar informações. Então, assim, um analista de SIG, um analista de SIG, quando eu digo, né, no conceito amplo, né, que faça tanto geoprocessamento como sensoramento remoto, é imprescindível hoje para uma empresa de carbono que quer atuar no mercado de carbono florestal, né? Então, assim, diante desse contexto, né, que a gente já comentou, realmente um profissional que quiser, assim, ir para essa área e adquirir esse conhecimento, ele vai ter um diferencial, né, na hora que ele puder se inserir no mercado. Outro aspecto, né, que eu acho que também é de extrema importância, né, o domínio, né, da língua inglesa, né, hoje em dia eu acho que é chover um pouco no molhado falar isso, né, mas é que grande parte, por exemplo, dos documentos que hoje a gente elabora são todos em inglês. Today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. Pô. Então, assim, é importante a pessoa ter o domínio, ser capaz de redigir documentos. Eu diria que esses são 2 pontos, assim, que são importantes, né? Até um material de estudo, eu imagino, né, Bruno? Complementando aí, eu imagino que tenha muito... as principais pesquisas devam estar em inglês também, né, cara? Com certeza, com certeza. As ferramentas das metodologias... os padrões de certificação, estão tudo em inglês, né? Então, assim, é imprescindível a pessoa ter esse domínio da língua. Hoje já é impossível a gente voltar atrás, né? Então, assim, é essa língua universal, né? O inglês, né? O Bruno colocou muito isso, tem a questão, quando a gente fala de uso do solo, a gente trabalha muito com o uso do solo, né? Então, você tem que ter essa visão do sistema de informação geográfica, né? Satélites e softwares que você consegue trabalhar, modelar isso e trabalhar com essas informações. A gente é uma equipe, a gente tem outro dia, a gente tirou uma foto lá agora recente, contamos acho que 16 pessoas na foto, deve ter acho que umas 16 pessoas aí. Oh, que legal. 8 mulheres, 8 homens, né? A gente está com um quadro bem equilibrado. Porém, 2/3 dessa equipe é de engenheiros florestais, né? Mas tem espaço para outras habilidades, né? Porque agora realmente o foco, quando você fala de carbono, você pensa em biomassa, você pensa em floresta, né? Sim. Mas tem aí um espaço para agrônomos, então para quem é da área de mais agronomia, entender como é que é a dinâmica do carbono no solo, né? Como que é a questão da zootecnia, que tem a ver um pouco com nutrição animal, então atentar também essas novos tipos de nutrição, alternativas nutricionais para animais para reduzir fermentação entérica em rebanhos, né? O arroto do gado, né? Que realmente é uma quantidade, porcentagem enorme das emissões do Brasil é arroto de gado, então se você melhora a alimentação dele, você pode gerar crédito de carbono, você pode ter projetos de carbono, pode reduzir as emissões. Inventário florestal, daí de novo voltam nos florestais, né? Então medir, fazer a mensuração florestal, a biometria, né? Você medir biomassa, né? A gente está trazendo aí agora, era engraçado porque a gente está em 2021, né? Então a gente se olhava um para a cara do outro, falou, a gente está há 2 séculos medindo árvore na trena, né? Com régua, a gente já está... já mandamos um Jeep para Marte, ainda precisamos ir na floresta medir na régua uma árvore, tem que mirar. Então já tem alguma coisa aí no estado da arte, bem vanguarda. A gente acabou de fazer uma aquisição de equipamento, que são um drone que você consegue fazer uma varredura com laser na tua floresta, então você faz
perfil 3D e mais do que bonito, fica uma imagem incrível, você enxerga essa floresta em 3D, com detalhes de galho, assim, mas isso te permite a quantificação, né? Reduz muito o teu esforço de campo, de ir lá medir. A gente ainda vai e mede a árvore no sistema convencional, mas consegue ganhar escala aí com essas tecnologias novas aí. Então a questão do inventário florestal, né? Essas habilidades de engenheiro florestal são super importantes para projetos de carbono. Os agrônomos têm agora essa que é o mais novo, né? Mas um potencial enorme. Já existe metodologia, já existe alguns projetos iniciando aí um potencial também para gerar créditos, mais na área agrícola, né? A zootecnia. Tem uma questão da interdisciplinaridade, ela é importante, assim, todo mundo diz que sempre é importante, mas de fato aqui a gente vê algumas habilidades que transitam. Então, você fala de um projeto de carbono hoje, alguma coisa que é um diferencial ainda, mas vai se tornar praticamente um critério mesmo de seleção, assim, futuramente, é você ter componentes de acompanhamento dos impactos com a comunidade, de construção conjunta com comunidades. Então, você tem um elemento humano forte nesses projetos, né? A matéria humana que você tem nas suas áreas de floresta, ela é fundamental para o teu projeto funcionar ou não, né? Então, se você não trabalha esse componente, você pode ser o melhor técnico, ter SIG, ter drone e tudo mais, mas seu projeto vai continuar tendo desmatamento, o reflorestamento não vai pegar, não vai ter adesão das comunidades, dos proprietários de terra, sejam pequenos ou grandes. Então, tem um componente social, tem um componente de biodiversidade. Esse projeto, eles já trabalham muito com standards, né? Então, o crédito de carbono vai ter mais valor se ele tiver uma visão para a questão da conectar fragmentos florestais, corredor ecológico, monitorar a biodiversidade. Se ele tiver impacto na biodiversidade, na fauna, você já não vai conseguir acessar os mercados, né? Tem que ser um projeto completo. E esse tripé para de pé, né? A métrica do carbono, que trabalha direto com questão econômica, né? De um ativo que você transaciona e consegue capitalizar o teu projeto. Componente social, né? Das comunidades, que a grande maioria dos projetos de uso do solo estão envolvidas, direto e indiretamente, e a biodiversidade, né? Que é o componente aí biótico. Então, tem essa questão da interdisciplinaridade. A questão da engenharia, né? Tem muito cálculo, então as metodologias elas são cálculo, né? Algumas mais complexas que outras, mas basicamente é isso, né? Reforça a questão do inglês, tudo é inglês hoje, né? Esses documentos são em inglês, quem compra o crédito fala inglês. Então, acho que esse é o conjunto de habilidades aí que a gurizada que está na faculdade, que já sacou que esse tema aí vai estar durante a vida de todo mundo aí, né? Atravessando todas as agendas e quiser se inserir aí nesse mercado, ou conseguir acompanhar mais de perto, tem que estar dominando alguma dessas ferramentas, assim, atento a essas habilidades. Sensacional. Então, fica a dica aí para vocês, né, galera? Eu vejo muito lamúrias, né, dos nossos seguidores. Muitas vezes as pessoas ficam assim, mas não tem emprego para engenharia florestal, tô fazendo outra coisa, tô de Uber, sabe? E colocam a culpa na engenharia florestal. A gente sabe que o mercado não é fácil, né? A gente sabe que o mercado não é simples, mas vai muito, eu acho, né? E eu aprendi isso na engenharia, eu aprendi isso na faculdade, que a gente tem que cavar a nossa oportunidade e o nosso mercado, identificando oportunidades. Se você realmente achar que você vai se formar em engenharia florestal, por exemplo, que é a minha, para fazer inventário, cara, só para fazer inventário, o engenheiro florestal faz inventário, faz projeto de manejo, faz plantio, cara, você está indo no caminho errado, né? Então essa interdisciplinaridade, né? Conhecer várias coisas, várias ferramentas, como a gente falou do inglês, o SIG, né? Muita coisa que a pessoa às vezes só vai estudar o ArcGIS, o QGIS depois que já se formou, sabe? Então não perde tempo, cara, sabe? Vai estudando. Você está vendo aqui o quanto a gente falou de diversas coisas, né, relacionadas ao setor florestal. Então tem a questão de petróleo, a parte de agroindústria, né? Então tá tudo envolvido com isso. Então não limitem, né, o seu conhecimento unicamente à floresta, à identificação botânica, à identificação anatômica da madeira. Não existem muitas coisas que vocês podem trabalhar. Uma das ideias aqui do Florestcast é justamente trazer isso, abrir os olhos das pessoas para isso, né, para as possibilidades que se tem aí no mercado de trabalho. E agradeço a vocês que quiserem deixar uma mensagem final aí, fique à vontade, quiserem falar mais do trabalho, para como a galera pode conhecer vocês mais, se as redes sociais quiserem divulgar, fique à vontade aí. Convidamos o pessoal para nos acompanhar. A gente está sempre alimentando
esse canal. O que está mais ativo hoje é o Instagram, né? brcarbon.oficial, se não estou enganado. Acho que depois pode colocar aí. É isso aí. Pode colocar o link, vai estar tudo aí na descrição. Pode colocar. Isso, lá a gente divulga, enfim, atualidades, né, e informações dessa área, que é isso, os projetos de carbono florestal ou soluções climáticas naturais, ou ainda soluções baseadas na natureza, né? Legal. E o mercado de carbono é um componente dessa coisa maior. Né? Sim. Você vai mandar uma mensagem final aí também, falar. Bacana, Lucas. Queria agradecer a oportunidade, né? Parabenizar vocês pelo podcast, pela iniciativa, muito legal, muito interessante. E realmente é isso, né? Quem quiser saber mais informação da BR Carbon, né? Entra no nosso site. Lá tem bastante, já conta um pouco mais da nossa história. Fala dos outros diretores, do restante da equipe, fala um pouco das linhas de projetos, né? De outros parceiros. E além do que, né, o que o Diego comentou, né, nosso Instagram, né, eu acho que traz as informações mais atualizadas. Segue lá a gente aí que você vai se manter atualizado aí no mercado de carbono. E obrigado aí todo mundo, forte abraço aí, saudações aí. Vou deixar todos os links aí para vocês acompanharem, tanto o Instagram da BR Carbon, o site deles, para vocês irem lá, mandarem currículo lá, dar um estágio, falar com o Diego, com o Bruno aí para isso, tá? Você que ouviu esse podcast, deixe seu comentário aí para você já conhecia todas as possibilidades envolvidas nesse setor, né? Comenta aí embaixo aí no YouTube ou no Spotify, certo? Se você quiser contribuir com a gente, só mandar um pix lá para o nosso chapeuzinho, chapéu@florestalbrasil.com, é a nossa chave pix, pode mandar qualquer valor aí para incentivar o nosso trabalho e até o próximo programa, galera. Valeu! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.